Existe um tipo de afeto, um disfarce de cuidado, que ironicamente cultiva monstros. E o pior é que a maioria das famílias perpetua esse padrão, completamente alheia ao estrago que está causando. Carl Jung passou décadas estudando como famílias destroem a psique dos filhos através de algo que parece bondade. E o que ele descobriu é, no mínimo, inquietante. O afeto condicionado não vem com avisos, não se manifesta com violência, não deixa marcas visíveis. Ele se insinua sorrateiramente sob a máscara da preocupação, do desejo de ver o filho prosperar, mas o impacto é devastador. Neste vídeo, eu vou te mostrar as 5 formas invisíveis de afeto condicionado que famílias praticam sem perceber. E como cada uma delas alimenta a ferida narcísica que vai definir toda a vida adulta da criança. Se você quer entender de verdade como narcisistas são criados, fica até o final. Porque o que eu vou revelar vai mudar completamente como você enxerga sua própria infância. Calma. Antes de te mostrar os 5 tipos, preciso te explicar o que acontece na mente de uma criança quando ela recebe afeto condicionado. Jung observou algo que a maioria dos psicólogos ignora até hoje. Nos primeiros 7 anos de vida, a criança vive em algo que ele chamou de participação mística. Isso significa que ela não consegue separar quem ela é de quem os pais são. Ela absorve tudo como se fosse dela mesma. Quando uma criança recebe afeto incondicional, ela internaliza a mensagem de que ela existe, de que é válida, de que merece estar aqui simplesmente por ser quem é. Mas quando o afeto vem com condições, a mensagem é completamente diferente. A criança aprende que só é amada quando faz determinadas coisas, quando se comporta de determinada forma, quando esconde determinadas partes de si mesma. E aqui está o problema. A criança faz uma escolha impossível. Ela pode manter a conexão com a sua essência, o que Jung chamava de self verdadeiro. Ou pode manter a conexão com os pais, que garantem sua sobrevivência. Ela sempre escolhe a sobrevivência. E nesse momento, algo catastrófico acontece. A essência vai para a sombra. E uma máscara adaptativa assume o controle. Essa máscara é uma construção, uma persona que existe apenas para agradar, para performar, para sobreviver. Não é quem a criança realmente é quem ela precisou fingir ser para receber migalhas de afeto. Agora, deixa eu te mostrar as 5 formas de afeto condicionado que criam essa cisão. A primeira forma é o afeto baseado em performance. Esse é o tipo mais comum e mais invisível. A criança percebe muito cedo que os pais ficam felizes quando ela tira notas boas, quando ganha competições, quando se destaca, quando faz algo que os pais possam exibir para outras pessoas. E percebe que os pais ficam distantes, decepcionados ou irritados quando ela falha, quando não se destaca, quando é apenas uma criança normal, fazendo coisas normais. A mensagem que a criança absorve é clara. Eu sou amado pelo que faço, não por quem sou. Jung documentou casos impressionantes de adultos que passaram a vida inteira tentando performar melhor, acreditando que assim, finalmente, seriam amados. Mas por mais que conquistassem, o vazio nunca era preenchido. Porque a ferida não era sobre falta de conquistas, era sobre falta de amor à essência. Deixa eu te contar sobre um caso que ilustra isso perfeitamente. Uma mulher chamada Ana procurou acompanhamento psicológico aos 42 anos. Ela era extremamente bem-sucedida, diretora de uma empresa multinacional, ganhava mais dinheiro do que poderia gastar, tinha reconhecimento profissional, tinha tudo que a sociedade diz que significa sucesso, mas ela estava vazia.
Ela contou que desde criança só recebia atenção quando trazia prêmios para casa, quando tirava nota 10, quando ganhava alguma coisa, nos dias comuns, quando era apenas uma menina querendo brincar, querendo atenção, querendo colo. Os pais estavam ocupados, distantes, indiferentes. Ana aprendeu que existir não era suficiente. Ela precisava produzir para merecer afeto. E passou 40 anos produzindo, conquistando, performando, mas nunca se sentiu amada. Porque o que ela realmente queria não era reconhecimento, era ser vista por quem ela era. E isso nunca aconteceu. Calma, porque a segunda forma de afeto condicionado é ainda mais sutil. É o afeto baseado em comportamento emocional. Nesse padrão, a criança aprende que certas emoções são aceitas e outras são proibidas. Raiva é proibida, tristeza é proibida, medo é proibido. Às vezes, até alegria excessiva é proibida. Quando a criança expressa uma emoção proibida, ela recebe rejeição. Os pais se afastam, ficam irritados, punem de alguma forma. Quando a criança expressa apenas emoções permitidas, ela recebe aprovação. A mensagem que a criança absorve é devastadora. Partes de mim são inaceitáveis. Preciso esconder quem realmente sou para ser amado. Jung explicou que isso cria uma fragmentação da psique. A criança divide a si mesma entre partes aceitáveis, que ficam na consciência, e partes inaceitáveis, que vão para a sombra. O problema é que as partes na sombra não desaparecem. Elas continuam lá, acumulando energia, esperando para explodir. E quando explodem, a pessoa não entende de onde aquilo veio. Parece que não é ela, parece uma outra pessoa, porque de certa forma é uma outra pessoa. É a parte reprimida que finalmente encontrou uma brecha. Deixa eu te contar sobre Ricardo. Ricardo procurou acompanhamento psicológico porque tinha ataques de raiva incontroláveis. Ele era um homem gentil, educado, bem-sucedido, mas de vez em quando, sem aviso, explodia, gritava, quebrava coisas. Depois, se arrependia profundamente e não entendia o que tinha acontecido. Na investigação da infância, descobrimos o padrão. O pai de Ricardo era um homem que odiava qualquer expressão de raiva. Quando Ricardo, ainda menino, ficava bravo, o pai ficava gélido, se afastava. Às vezes, passava dias sem falar com ele. Ricardo aprendeu muito cedo que raiva era perigosa. Raiva significava perder o afeto do pai. Raiva era inaceitável. Então ele enterrou a raiva por 35 anos, camada sobre camada sobre camada. Mas a raiva não morreu. Ela ficou na sombra, acumulando energia. E quando finalmente encontrava uma brecha, explodia com força desproporcional à situação. Ricardo não estava tendo ataques de raiva. Ele estava liberando 35 anos de raiva reprimida. O trabalho terapêutico foi lento. Ele precisou aprender a sentir raiva em doses pequenas, a expressar antes de acumular, a integrar a sombra ao invés de reprimi-la. Mas calma, porque a terceira forma de afeto condicionado é a mais confusa de todas. É o afeto baseado em ser o oposto dos pais. Nesse padrão, os pais projetam na criança tudo que odeiam em si mesmos. E amam a criança apenas quando ela é o oposto disso. O pai que odeia sua própria fraqueza ama o filho apenas quando ele é forte. Existe um tipo de afeto, um disfarce de cuidado, que ironicamente cultiva verdadeiros monstros. E o pior é que a maioria das famílias perpetua esse padrão, completamente alheia ao estrago, ao dano que está causando. Carl Jung dedicou décadas a desvendar como as famílias, mesmo com as melhores intenções, podem minar a psique de seus filhos através de uma forma de amor distorcida.
E o que Jung observou é, no mínimo, inquietante, alarmante. O afeto condicionado. Ele não chega com alertas estridentes, não se manifesta com violência física, não deixa cicatrizes visíveis. Ele se insinua sorrateiramente, sob a máscara da preocupação genuína, do desejo sincero de ver o filho prosperar. Mas o impacto é devastador. A mãe que odeia a própria dependência ama a filha apenas quando ela é independente. O pai que detesta a própria sensibilidade ama o filho apenas quando ele é forte. A criança absorve a mensagem de que certas partes da experiência humana são tão inaceitáveis que precisam ser eliminadas. E ela se dedica a eliminar essas partes em si mesma. O problema é que ela está eliminando partes legítimas do que significa ser humano. A fraqueza faz parte da experiência humana. A dependência faz parte. A sensibilidade faz parte. Ao tentar eliminar essas partes, a criança se mutila psicologicamente. Jung chamava isso de amputação da psique. E o resultado é um adulto incompleto, rígido, incapaz de acessar partes inteiras de si mesmo. Deixa eu te contar sobre Marcos. Marcos procurou acompanhamento psicológico aos 48 anos, porque não conseguia chorar, literalmente. Mesmo nas situações mais tristes, mesmo quando queria, mesmo quando sentia que precisava. As lágrimas simplesmente não vinham. Na investigação, descobrimos que o pai de Marcos tinha uma regra não falada. Homens não choram. Quando Marcos, ainda menino, chorava, o pai demonstrava desprezo, não com palavras cruéis, apenas com um olhar, um afastamento, uma frieza que comunicava claramente que chorar era inaceitável. Marcos aprendeu a bloquear o choro e, com o tempo, bloqueou tão completamente que perdeu o acesso a essa função emocional básica. Ele passou 40 anos sem chorar e, com isso, passou 40 anos sem conseguir processar luto, perda, tristeza de forma saudável. Tudo ficava acumulado, compactado, sem saída. O trabalho terapêutico foi sobre desbloquear essa função, dar permissão para chorar. E quando Marcos finalmente chorou pela primeira vez em décadas, chorou por horas, estava liberando 40 anos de lágrimas reprimidas. Calma, porque a quarta forma de afeto condicionado é talvez a mais danosa de todas. É o afeto transacional. Nesse padrão, o afeto funciona literalmente como uma transação comercial. A criança dá algo e recebe afeto em troca. Quando para de dar, o afeto para de chegar. Alguns pais exigem obediência em troca de afeto. Outros exigem cuidado emocional. Outros exigem que a criança seja a realização dos sonhos que eles nunca realizaram. Seja qual for a moeda de troca, a mensagem é a mesma. Afeto não é dado livremente. Afeto é comprado. Afeto é uma transação. A criança aprende que relacionamentos são trocas, que ninguém dá nada de graça, que ela precisa sempre estar oferecendo algo para merecer conexão. E isso se torna a base de todos os relacionamentos adultos. Deixa eu te contar sobre Fernanda. Fernanda procurou acompanhamento psicológico aos 37 anos, porque não conseguia aceitar presentes. Literalmente. Quando alguém lhe dava algo, ela ficava ansiosa, desconfortável, imediatamente pensando no que precisava dar em troca. Na investigação, descobrimos o padrão. A mãe de Fernanda era uma mulher que transformou a maternidade em uma lista de dívidas. Cada coisa que ela fazia pelo filho era registrada, lembrada, cobrada. Eu te dei leite, eu te dei roupa, eu te criei, você me deve. Fernanda cresceu sentindo que devia sua existência, que precisava pagar de volta,
que afeto era uma conta que nunca terminava de ser quitada. Isso se estendeu para todos os relacionamentos. Ela não conseguia receber nada sem calcular o que devia em troca. Não conseguia aceitar gentileza sem suspeitar de segundas intenções. Não conseguia simplesmente ser amada, porque para ela, afeto não era algo que se recebia, era algo que se comprava repetidamente para sempre. Agora, vou te revelar a quinta e última forma de afeto condicionado. E essa é a mais invisível de todas. É o afeto baseado em manter a paz. Nesse padrão, a criança aprende que só é amada quando não causa problemas, quando não tem necessidades, quando não exige nada, quando é invisível. Os pais não são abusivos, não são cruéis, são apenas sobrecarregados, estressados, ocupados demais para lidar com uma criança que tem necessidades normais. E a criança percebe que quando pede atenção, os pais ficam irritados. Percebe que quando expressa necessidades, os pais suspiram, reclamam, demonstram que ela é um fardo. A mensagem que a criança absorve é devastadora. Minhas necessidades são um problema. Eu sou um problema. A única forma de ser amada é desaparecer. E a criança aprende a desaparecer. Não fisicamente, psicologicamente. Ela para de pedir, para de expressar, para de existir como um ser com necessidades próprias. Jung documentou que essas crianças frequentemente desenvolvem o que ele chamou de narcisismo invertido. Elas não buscam atenção de forma grandiosa. Elas buscam aprovação através do desaparecimento, através de não causar problemas, através de ser a pessoa mais fácil do mundo de conviver. E por trás dessa fachada de facilidade, existe um vazio imenso. Uma pessoa que nunca aprendeu que suas necessidades são válidas, que nunca aprendeu que é permitido ocupar espaço, que nunca aprendeu que existe. Deixa eu te contar sobre Marina. Marina procurou acompanhamento psicológico aos 35 anos, porque tinha relacionamentos onde sempre era explorada. Parceiros narcisistas a escolhiam repetidamente. Amigos se aproveitavam dela. Colegas de trabalho empurravam responsabilidades para ela e ela não conseguia dizer não. Na investigação, descobrimos o padrão. Marina era a filha do meio de uma família com 5 crianças. Os pais trabalhavam demais, estavam sempre cansados, sempre estressados, sempre no limite. Marina percebeu muito cedo que os irmãos que exigiam atenção eram vistos como problemas, eram criticados, eram fonte de ainda mais estresse para os pais já sobrecarregados. Então Marina decidiu ser a filha perfeita, a que nunca pedia nada, a que resolvia seus próprios problemas, a que ajudava com os irmãos menores, a que desaparecia, e funcionou. Os pais a elogiavam por ser fácil, por não dar trabalho, por ser independente. Mas o preço foi imenso. Marina aprendeu que suas necessidades eram invisíveis, que pedir era errado, que ela só tinha valor quando não causava problemas, e passou 35 anos desaparecendo. Em relacionamentos onde parceiros a ignoravam, em amizades onde era usada, em empregos onde era explorada, porque para Marina, existir como um ser com necessidades próprias era perigoso. Era ser rejeitada, era perder afeto. Agora que você conhece as 5 formas de afeto condicionado, preciso te contar algo ainda mais importante. Essas formas raramente aparecem isoladas. A maioria das famílias pratica combinações delas. E quanto mais formas combinadas, mais profunda a ferida. Uma criança pode receber afeto baseado em performance e afeto transacional,
e afeto baseado em manter a paz, cada camada adicional de condicionalidade, aprofunda a mensagem de que a essência é inaceitável. E aqui vem a parte mais perturbadora. Existe um tipo de afeto, um disfarce de cuidado, que ironicamente cultiva verdadeiros monstros. E o pior é que a maioria das famílias perpetua esse padrão, completamente alheia ao estrago que está causando. Carl Jung dedicou décadas a desvendar como as famílias, mesmo com as melhores intenções, podem minar a psique de seus filhos através de uma forma de afeto condicionado distorcida. E o que Jung observou é, no mínimo, inquietante, alarmante. O afeto condicionado. Ele não chega com sirenes ligadas, não se manifesta com violência física, não deixa cicatrizes visíveis, ele se insinua sorrateiramente, sob a máscara da preocupação genuína, do desejo sincero de ver o filho prosperar. Mas o impacto é devastador. Os pais que praticam afeto condicionado quase nunca sabem que estão fazendo isso. Eles genuinamente acreditam que estão amando seus filhos, que estão fazendo o melhor que podem, que estão preparando os filhos para o mundo, porque eles mesmos foram criados com afeto condicionado. Eles não conhecem outra forma de amar. Eles estão simplesmente replicando o que aprenderam. Jung chamava isso de transmissão geracional de complexos. O padrão passa de geração para geração, automaticamente, sem consciência. O avô, que foi criado com afeto baseado em performance, cria o pai com afeto baseado em performance, que cria o filho com afeto baseado em performance. Cada geração pensa que está fazendo algo diferente, mas por baixo da superfície, o padrão é o mesmo. E o padrão só quebra quando alguém acorda, quando alguém toma consciência, quando alguém escolhe fazer diferente. Calma, porque agora vou te mostrar como o afeto condicionado cria especificamente o narcisismo. Lembra que falei sobre a cisão entre a essência e a máscara? Quando a criança recebe afeto condicionado, ela desenvolve uma máscara que atende às condições. Essa máscara é uma construção, uma persona na que existe para garantir afeto. Com o tempo, a criança se identifica completamente com essa máscara. Ela esquece que é uma máscara. Ela esquece que existe algo por baixo. E aqui está o mecanismo do narcisismo. O narcisista não tem uma essência sólida. Ele tem uma máscara inflada que precisa de validação constante para se manter. Sem validação externa, a máscara começa a cair. E por baixo da máscara, existe um vazio aterrorizante. Todas as características clássicas do narcisismo fazem sentido quando você entende isso. A necessidade constante de admiração é porque a máscara precisa de combustível externo para se manter. A incapacidade de lidar com críticas é porque críticas ameaçam a máscara e expõem o vazio por baixo. A falta de empatia é porque empatia exige conexão com a essência, que está enterrada na sombra. A grandiosidade é porque a inflação compensa o vazio. O relacionamento transacional é porque a pessoa só conhece afeto como transação. O narcisismo não é uma escolha moral, não é maldade, não é um defeito de caráter. É uma adaptação de sobrevivência a uma infância onde o afeto veio com condições. Mas calma, porque tem mais. Jung observou que existem diferentes tipos de narcisismo dependendo de como a criança se adaptou ao afeto condicionado. O primeiro tipo é o narcisismo grandioso. Esse tipo surge quando a criança conseguiu atender às condições a maior parte do tempo. Ela recebeu validação suficiente para desenvolver uma máscara inflada e aparentemente bem-sucedida. Esse narcisista parece confiante, bem-sucedido, encantador. Por baixo, existe o mesmo vazio, mas a máscara é sólida.
O segundo tipo é o narcisismo encoberto ou vulnerável. Esse tipo surge quando a criança falhou em atender às condições. Ela não conseguiu a validação. A máscara não conseguiu se inflar. Esse narcisista parece inseguro, vitimizado, hipersensível à rejeição. Por baixo, existe a mesma ferida, mas a máscara é diferente. O terceiro tipo é o narcisismo invertido. Esse tipo surge quando a criança aprendeu que a única forma de receber afeto era desaparecer. Ela se tornou o oposto do narcisista clássico. Esse narcisista busca narcisistas para servir. Ele encontra valor em orbitar pessoas grandiosas. Ele se define pela relação com o outro, nunca por si mesmo. Todos os três tipos têm a mesma raiz: afeto condicionado na infância, cisão da essência, máscara adaptativa, vazio no núcleo. As manifestações são diferentes. A ferida é a mesma. Agora vou te mostrar os 7 sinais de que você foi criado com afeto condicionado. Primeiro sinal: você busca validação constantemente. Antes de tomar decisões, você precisa saber o que os outros vão pensar. Você não confia no próprio julgamento. Você precisa de confirmação externa para se sentir seguro. Segundo sinal: você tem dificuldade em receber. Quando alguém te dá algo, você fica desconfortável. Você imediatamente pensa no que precisa dar em troca. Você não consegue aceitar gentileza sem suspeita. Terceiro sinal: você performa constantemente. Você sente que precisa ser sempre interessante, útil, produtivo. Você não se permite simplesmente existir. Descanso te causa ansiedade. Quarto sinal: você tem dificuldade com críticas. Qualquer crítica, por menor que seja, te desestabiliza profundamente. Você sente como se estivesse sendo rejeitado no núcleo. A crítica parece confirmação de que você é inadequado. Quinto sinal: você atrai relacionamentos transacionais. Seus relacionamentos parecem trocas. Você dá algo, recebe algo. Você sente que precisa merecer conexão. Afeto gratuito parece suspeito. Sexto sinal: você se sente vazio. Por mais sucesso que tenha, por mais conquistas, existe um vazio persistente. Nada preenche, nada é suficiente. Você está sempre buscando a próxima coisa que vai finalmente fazer você se sentir completo. Sétimo sinal: você não sabe quem você é. Quando alguém te pergunta o que você quer, você não sabe. Você sabe o que deveria querer. Você sabe o que os outros querem que você queira. Mas o que você realmente quer é um mistério. Se você se reconheceu em 3 ou mais desses sinais, provavelmente foi criado com afeto condicionado e provavelmente está carregando uma ferida narcísica que afeta todos os aspectos da sua vida. Agora, vou te mostrar o caminho da cura. Jung foi muito claro sobre isso. A cura não vem de mudar os pais, não vem de conseguir finalmente o afeto incondicional que nunca teve. Não vem de conquistas externas. A cura vem de dentro. Vem de um processo que Jung chamou de individuação. E esse processo tem etapas específicas. A primeira etapa é o reconhecimento. Você precisa reconhecer visceralmente, não apenas intelectualmente, que foi criado com afeto condicionado. Precisa sentir a dor dessa ferida. Precisa permitir que ela exista. Muitas pessoas travam aqui. Elas resistem ao reconhecimento porque ele implica que os pais falharam. E isso parece traição, parece ingratidão, mas reconhecer não é culpar, é simplesmente ver a realidade como ela foi. Seus pais provavelmente fizeram o melhor que podiam com o que tinham, e ainda assim, o que eles tinham não foi suficiente. Ambas as coisas podem ser verdade ao mesmo tempo. A segunda etapa é o luto. Você precisa fazer luto
pelo que nunca teve, pela criança que só queria ser amada por quem era, pela essência que foi enterrada para sobreviver. Esse luto é doloroso. Pode durar meses ou anos, mas é necessário. Porque você não pode construir algo novo sobre ruínas não reconhecidas. Você precisa primeiro reconhecer o que foi perdido. A terceira etapa é a reparentalização. Essa é a parte mais transformadora e a mais difícil de entender. Reparentalização significa se tornar seu próprio pai e sua própria mãe. Significa nutrir em si o amor incondicional que você nunca recebeu. Parece abstrato, mas é muito concreto. Quando você falha em algo, ao invés de se criticar brutalmente, você se fala com gentileza, você se trata como trataria uma criança que ama, uma criança que você preza. Quando você tem uma necessidade, ao invés de ignorá-la, você a reconhece e a atende. Você se pergunta, o que eu preciso agora? E realmente escuta a resposta. É um diálogo interno, uma conversa sincera consigo. Quando você sente uma emoção proibida, ao invés de reprimi-la, você a acolhe. Você diz, está tudo bem sentir isso, e permite que a emoção exista, sem julgamento, sem culpa. E repetindo esse processo milhares de vezes, você reconstrói por dentro o que faltou por fora. É como curar um machucado antigo, camada por camada. A quarta etapa é a integração da sombra. Lembra que a essência foi para a sombra quando a criança desenvolveu a máscara. A integração significa trazer essas partes de volta. Reconhecer que a raiva reprimida é sua, que a tristeza enterrada é sua, que a vulnerabilidade escondida é sua. Tudo isso faz parte de quem você é. Jung observou que a sombra não é o inimigo. A sombra é tudo que você é e que não consegue aceitar. E quando você integra a sombra, você se torna inteiro. Não perfeito, inteiro. Um ser humano completo. A quinta etapa é a escolha consciente. Mesmo depois de todo esse trabalho, os velhos padrões vão continuar aparecendo. O complexo do afeto condicionado não desaparece. Ele apenas perde poder. Mas você vai precisar fazer escolhas conscientes repetidamente. Escolher não buscar validação quando o padrão manda buscar. Escolher se tratar com gentileza quando o padrão manda se criticar. Escolher existir quando o padrão manda desaparecer. Cada escolha consciente enfraquece o padrão antigo e fortalece o novo. É como criar uma nova trilha no meio da floresta. Se esse vídeo te tocou, se você se reconheceu nessas palavras, você pode retribuir de uma forma que cria abundância. O Super Thanks que aparece ali embaixo não é apenas apoio financeiro, é você dizendo que essa verdade sobre como famílias criam padrões disfuncionais precisa ser conhecida. É você participando da quebra de um ciclo geracional de inconsciência. Quando você clica naquele coração dourado, você está ajudando a espalhar consciência. Você está contribuindo para que outras pessoas despertem. Você está fazendo parte de algo maior que você. É a lei da circulação que Jung conhecia bem. Energia que circula, multiplica. Energia que estagna, apodrece. É como a água de um rio. Precisa fluir. Agora vou te deixar com um exercício prático. Nos próximos 7 dias, observe seus pensamentos quando você falha em algo. Observe a voz interna que surge. O que ela diz? De quem é essa voz? É sua ou é de alguém que te criou? Quando você identificar a voz, não lute contra ela. Apenas observe e pergunte a si mesmo: que voz eu gostaria de ouvir no lugar dessa? E comece a construir essa nova voz, palavra por palavra, dia por dia. É um processo, uma jornada.
Esse é o início da reparentalização e o início da cura. A ferida do afeto condicionado é profunda. Ela foi criada durante anos de repetição e ela não vai curar em uma noite. Mas ela pode curar. Jung passou a vida inteira mostrando que a individuação é possível, que podemos nos tornar inteiros, que a essência nunca morre, apenas adormece, e quando ela desperta, tudo muda. Você para de buscar validação no lugar errado. Você para de performar para merecer amor. Você para de desaparecer para evitar rejeição. Você simplesmente existe como você é, sabendo que isso é suficiente, não porque alguém de fora te disse que é suficiente, mas porque você finalmente sabe, lá no fundo, que sempre foi. Agora me conta nos comentários. Qual das 5 formas de afeto condicionado você reconheceu na sua família? Qual te afetou mais profundamente? Eu leio todos os comentários e muitas vezes respondo, porque aqui somos todos sobreviventes, todos carregamos feridas e quando compartilhamos, curamos um pouco. E se você conhece alguém que precisa ouvir isso, compartilha. Talvez seja o despertar que essa pessoa precisa. A transmissão geracional de trauma só quebra quando alguém acorda. Quando alguém toma consciência. Quando alguém escolhe diferente. Talvez esse alguém seja você. Talvez seja agora. A escolha é sua.